Olá, criançada! Tudo bem? Glória a Deus pela vida de vocês, pela família, por cada um de vocês. Seja onde vocês estiverem, o horário que vocês estiverem vendo esse vídeo, saiba que Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas e Ele te ama. Hoje nós vamos aprender algo assim tremendo, muito importante, porque se trata do primeiro casal, a primeira família formada e criada por Deus, a imagem e semelhança. Vocês já devem ter ouvido falar de Adão e Eva, esse casal maravilhoso que desfrutou por um determinado tempo, desfrutaram de coisas assim lindíssimas, lá no Jardim do Éden, num belo lugar onde Deus tinha separado para eles viverem, para terem comunhão direta com o Pai. Eles não precisavam plantar, eles não trabalhavam, eles simplesmente cuidavam do jardim. Adão foi quem deu nome a todos os animais. Olha que inteligência! Deus tinha diretamente comunhão com eles. Não existia. Não, para quê? Eles eram inocentes, não usavam roupas, não tinham que trabalhar, não existia erro, não existia nada do que hoje a gente sabe que existe. Só que um belo dia eles pecaram. Sabe como? Desobedecendo a Deus. Naquele lugar tinha de tudo. Todo tipo de frutas. O Senhor tinha falado: a única coisa que vocês não podem fazer é comer de um determinado fruto. E foi exatamente daquele fruto que eles comeram. E a partir desse momento, crianças, o pecado entrou no mundo. A desobediência tem consequência. Deus não matou Adão e Eva, não fulminou, expulsou do jardim. Não tiveram mais aquela comunhão, porque Deus não habita no pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Ele ama. Até hoje Ele nos ama, somos imagem e semelhança dEle. Mas vocês vão entender nessa lição o porquê que Ele fez uma promessa tremenda de enviar o Salvador. Através desse pecado, todos nós já nascemos do pecado. E foi por isso que o Senhor expulsou eles. Fez essa promessa, mas nós sabemos hoje que é através do sangue do Cordeiro de Cristo. Porque a palavra dele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você crê que Ele existe, você o busca. E a fé é esse acesso, porque você não pode agradar a Deus sem fé. Mas preste atenção no que aconteceu na próxima figura. Prestem atenção, crianças. Quando eles saíram, começaram a ter que trabalhar. Eva teve dor, e hoje, até hoje, todas nós mulheres sabemos da dor do parto. Nada disso seria necessário, sofrimento nenhum, de nenhuma espécie. Nem de trabalho, nem de dor de parto, nem de dor de dente, dor nenhuma, não era para existir nada disso. Porém, prestem atenção. Quando eles estavam na terra, já tinham sido expulsos do jardim, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Não foi uma distância muito grande entre eles, de idade. E eles cresceram juntos, praticamente ouvindo a mesma história, as maravilhas que o Senhor fez por eles. Eu creio que Adão e Eva realmente já tinham ensinado, explicado para eles que através do erro deles, toda uma humanidade pagou o preço. E a partir do momento que você ouve, por isso que nós precisamos, crianças, adolescentes, jovens, reconhecer o nosso erro,
Porque quando um adulto, uma pessoa mais velha nos aconselha, é porque eles já sofreram, eles não querem que a gente tenha a mesma dor que eles. Prestem atenção no que aconteceu. Cada um nasceu com um dom. E é assim até hoje. Um tem um dom para música, o outro para dança. O outro fala mais, o outro não gosta de falar. Mas Deus usa todos, independente de profissão ou jeito de ser. E não foi assim diferente com Caim e Abel. Caim nasceu voltado mais para o campo, a plantação. Abel nasceu mais com o dom do pastoreio, ele cuidava das ovelhas. Mas presta atenção, nem porque era um jeito o outro, o Senhor amava os dois do mesmo jeito. E Adão e Eva, com certeza, já tinha falado das promessas de Deus para aquele que obedece. Já com certeza já tinha falado das consequências do erro, que inclusive eles dois, Adão e Eva, era um testemunho vivo das consequências desse pecado chamado desobediência. E eles foram crescendo, crianças, cada um no seu dom, usando o seu talento. Não pense você porque você é pequeno, seja qual for a sua idade, ou você é jovem e se acha novo demais. Não. Deus te usa onde você estiver. Porque é Ele quem nos mantém limpo, é Ele quem nos salva, quem nos perdoa, é Ele quem tem o controle de tudo, mas nós temos que deixar Ele agir na nossa vida. E prestem atenção nessa figura, porque afinal de contas, não vamos permanecer criança a vida inteira. Mas mesmo você que não tem o pai e a mãe junto, mas seja quem tiver na sua casa te ensinando, orientando, a sua avó, o seu tio, seja com quem você estiver, não os culpe. Você tem a palavra de Deus, você tem o Deus Todo-Poderoso, que seja qual for a situação que você tem dentro de casa, você tem todo um tempo, um momento, nem que for alguns minutos por dia. Mas nós temos comunhão com o Pai. Mas nós temos que deixar Ele falar e para isso nós temos que ouvi-lo. Prestem bem atenção o que aconteceu na próxima figura. Crianças, prestem bem atenção. Olha como eles já estão grandes. O tempo passa, passou para eles, passa para mim, para você também. Não perca tempo. A obra do Senhor, ela está clamando. Mesmo você, seja a idade que você tiver, você é uma bênção, você pode ser útil na mão de Deus. E da mesma forma eles foram úteis no seu trabalho. Cada um usou. Abel cuidava das ovelhas. Foi o que Deus permitiu. Não fique com inveja porque o seu primo, a sua irmã, sua mãe, seu pai tem um dom que você considera melhor. Deus usa todo mundo, todos nós somos úteis na obra do Senhor. Ah, mas eu queria só se eu fosse para cantar. Muitas pessoas querem estar em evidência. Não precisa. Às vezes a gente está lá no fundo, só limpando. Tem o mesmo valor do que quem está lá na frente. Tanto faz, crianças, seja a função que você puder deixar Deus te usar. Ela é importante. E Abel cuidando das ovelhas. Caim cuidando da plantação. Um era o campo, o outro era o pastoreio, os animais. Prestem bem atenção. Nós estamos vendo um ao outro, o corpo físico, a parte de fora. Mas Deus vê aqui dentro, lá dentro do nosso coração. Deus conhece as nossas intenções, as nossas palavras, o que realmente a gente faz para se aparecer. Eu vou fazer por fazer, porque não aguento. Nossa, toda hora minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó fica falando a mesma coisa. Então eu faço só para eles verem que eu estou fazendo.
Ah não, eu vou fazer, ou eu vou ajudar alguém, ou eu vou ser útil. Porque eu reconheço que Deus tem todo o poder e autoridade para me capacitar e para eu ir melhorando, para eu ajudar o próximo e ajudar a mim mesma. Olha que diferença. Só que são coisas que quem está olhando não está vendo, não está lendo o que está no coração, mas Deus está. E eles continuaram crescendo e cada um fazendo o que foi o dom lhe dado. Caim, plantação. Abel, cuidar do pastoreio, cuidar das ovelhas. E eles cresceram ouvindo sobre o agradecimento, sobre a oferta. E eles, naquela época, tinham o hábito de apresentar a Deus o que eles trabalhavam, a forma deles de trabalho. Hoje, nossa dízimo, oferta, e essa época era o sustento que eles faziam de trabalho. E quando chegou o dia de ofertar, prestem atenção o que aconteceu. Deus vê tudo, Ele está em todo lugar. Prestem atenção, crianças, na próxima figura. Presta bem atenção nessa figura. Abel e Caim. Abel foi cuidadosamente lá no pasto, pegou a sua melhor ovelha, a primogênita, ou seja, sem defeito, a primeira, a primícia, a que estava em melhor estado. Porque ele entendia que a hora de ofertar a Deus era muito importante, significava muito. Mas presta atenção. Abel tinha já entendido desde criança sobre a obediência. Caim foi para o campo, pegou alguns vegetais, legumes e trouxe para ofertar. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é limpa, ela é santa. Eu te engano, você me engana, a gente se engana. Mas a Deus, ninguém engana. Você pode estar na praia, você pode estar no shopping, você pode estar trancado no seu quarto. Você está achando que Deus não está vendo as coisas que eu e você estamos fazendo? Aquelas coisas feias, horrorosas, escondidas na internet. Aqueles palavrões. Crianças, de Deus ninguém se zomba. Por isso que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Não foi porque era vegetais. Poderia ser o Caim que tivesse o dom de Abel, do pastoreio. Não era a fruto, legume, os vegetais o problema. Era o coração, o pecado de Caim, que ninguém estava vendo. Mas Deus sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Abel, tudo bem, ele pegou realmente a melhor. Já é um passo de obediência, de reconhecimento. Caim até poderia também ter pegado a melhor oferta, ter ido lá no campo e ter pegado as melhores frutas, legumes, vegetais, mas Deus ia rejeitar da mesma forma. Não foi a oferta exterior, foi o que ele aqui dentro, aqui no seu coração, nos seus pensamentos, ele realmente tinha. Ele tinha um coração sujo, de desobediência. Ele era pecador e não deixava Deus usar ele. Mas tudo isso foi por causa do pecado de Adão e Eva. Que através daquela desobediência, a partir daquele momento que Adão e Eva pecou no jardim do Éden,
todos que nascessem a partir daquele momento já era pecador. E não foi diferente na própria família deles. E prestem atenção o que aconteceu. Crianças, é muito, muito importante vocês entenderem que de Deus você não brinca, não fica achando que Ele não é justo. Prestem atenção. Criançada, olha essa figura. É exatamente o que acontece comigo e com você. Muitas vezes nós falamos o que a pessoa quer ouvir para agradar. Ah, não quero muita conversa. Deus está... Muitas vezes Ele está pondo a gente perto de outras pessoas que precisa tanto só de uma palavra. Que Deus tem misericórdia. Que Jesus Cristo é a solução. É o nosso Salvador. Que essa situação, seja qual for, Deus tem a resposta. E às vezes nós estamos ali vendo o sofrimento de um amiguinho, de um colega, algum primo, ou até dentro da sua casa. E você se recusa a abrir a sua boca e deixar Deus te usar. E sabe, nós temos aqui, ó, exatamente nessa figura, tudo o que nós não precisamos fazer para não cair nesse mesmo erro. Porque olha, de vez nós ficarmos alegres com a alegria de muitos, a gente fica com inveja. Isso Deus... A gente tem que pedir perdão. Somos todos sujeitos a pecados e erro todo dia. Não estou falando que você não vai pecar, nós pecamos. Mas a diferença é como vamos reagir. Vamos pedir perdão ou vamos continuar? Presta atenção. Abel... Na hora em que eles ofertaram, na hora Deus aceitou a oferta de Abel. Porque o coração dele era de gratidão. Ele reconhecia Deus como Pai Todo-Poderoso. Olha a cara de Caim. Caim ficou furioso. Ele naquele momento, se ele pudesse, ele pegava lá pelas nuvens o colarinho de Deus para tirar satisfação. Como se nós ainda, além de estarmos errados, tivéssemos direito de afrontar Deus. Era exatamente o sentimento dele, de revolta. Sendo que era o momento em que ele poderia consertar as coisas. Ele continuou pecando. Enquanto Abel humildemente reconheceu, ao pegar a primícia, ao pegar o melhor, ele agradeceu. O animal, crianças, esse animal estava representando a oferta. O Senhor aceitou a oferta dele, não era porque era um animal e derramou sangue, era por causa do coração dele, que era um coração adorador, um coração puro. Já Caim, ele foi rejeitado, não era só porque era legumes. Ah, legumes não tem valor. Tem. Há vários tipos de oferta. Nosso irmão Clemerson até pregou esses dias sobre justamente essa lição maravilhosa. E foi ali bem nítido. O ódio, a cara de desprezo. Caim começou a maquinar. O ódio, o pecado foi fulminando a alma dele. E prestem atenção no que ele fez. Isso que ele fez foi inaceitável. Prestem atenção na próxima figura, crianças. Criançada, olha essa cena. Que cena triste de despedida. Sabe por quê? Caim foi alimentando dentro do seu coração o sentimento de ódio, de raiva, de vingança. E chegou um dia, ele chamou Abel lá no campo, aonde ele fazia as plantações dele. E lá, crianças, ele matou Abel. Ele ali achando que ninguém, e realmente, Adão e Eva não estavam por perto. Mas ele se esqueceu
que de Deus, ó, ninguém esconde nada. Ele viu, ele estava lá. Aí você fala, mas se Deus estava lá, ele viu, por que ele não impediu de Caim matar Abel? Nós temos até hoje essa livre escolha. Deus não vai descer e te impedir do seu pecado, porque ele já deixou registrado nos mandamentos o que nós podemos e o que nós não podemos. Você já pensou todo mundo sair matando todo mundo? E hoje o que nós estamos vendo? Exatamente isso. A desobediência cresceu. O pecado superabundou. O ser humano não tem mais respeito um pelo outro. E simplesmente para piorar a situação, quando Deus questionou Caim, aonde está o seu irmão? Crianças, ali era um momento decisivo para ele se arrepender. Ele já não tinha se arrependido lá na hora da oferta, mas aqui o negócio foi muito pior. Ele tirou a vida de um inocente. Ele matou o irmão dele por inveja. E de vez ali, naquele momento, ele, Senhor, fiz besteira, desculpa, me perdoa, me ajuda, me limpa. Não, sabe o que ele falou? Não sei de Abel não, por acaso eu tenho que ficar agora andando aí, cuidando. Sou eu agora, babá do meu irmão, eu tenho que saber tudo dele? Tá por aí. Ainda foi mal educado, ainda foi agressivo. Como se Deus não sondasse o coração dele, que estava cheio de ódio, de pecado. E sabe o que aconteceu? Deus também não matou Caim. Da mesma forma que não matou o primeiro casal, que tinha tudo, né? Era para ser tudo tão diferente. Mas o Senhor teve misericórdia desse casal e também teve misericórdia de Caim. Não tirou a vida dele, mas expulsou ele. Sabe por quê? Porque Deus disse, Caim, por que você matou o seu irmão? O sangue dele clama por justiça. Aonde foi que Caim levou Abel para matá-lo? No campo. E era no campo que ele plantava. E o Senhor amaldiçoou. A partir daquele momento, nada que Caim plantasse não iria nascer, não iria vingar, não daria fruto, legume, verdura, nada. A mão dele, a partir daquele momento em que ele tinha tudo para pedir perdão, mas ele continuou no pecado. O Senhor nunca mais deixou que ele plantasse nada. E ele saiu do meio da família, andando como errante por aí, andarilho. Aí você fala, nossa, que Deus injusto. Não, Deus deu oportunidade para Caim como dá para mim e para você. Deus deu oportunidade para o pai e para a mãe dele, que Adão e Eva pecou feio. Mas eles arcaram com as consequências do pecado. E Caim não se redimiu, não reconheceu, não pediu perdão. Deus fez uma marca nele, não sabemos, irmãos, que marca que é, crianças, exatamente o que. Mas ele saiu com essa marca andando até o dia da sua morte. Então prestem atenção. Cristo é o único caminho para nós sermos salvos, para sermos perdoados, permanecermos limpos e chegarmos até Deus. Crianças, prestem bem atenção, que essa lição nós possamos aprender. Que nós temos um advogado, temos um pai que entregou o seu filho para morrer por nós. Somos imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. E até a próxima. Deus abençoe grandemente. E não esqueça, você tem valor. Cristo te ama.